seja bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que leva você para conhecer um pouco mais da cidade de São Paulo. E hoje eu apresento a Faculdade de Medicina da USP. Eu estou ao lado do André Mota, ele é historiador e professor aqui da Faculdade de Medicina da USP. Qual que é a história dessa faculdade? A história dessa faculdade, ela remonta à organização da medicina e da saúde pública no estado de São Paulo. Em 1912, ela é fundada por um médico importante, que é o Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele teve uma formação no Rio de Janeiro, de base bastante laboratorial, então ele traz uma medicina bastante renovada, ele pensa numa medicina bastante renovada, então ele começa a organizar esse curso de medicina ainda lá no centro da cidade, em vários prédios que eram prédios alugados, sob essas bases, já pensando numa faculdade que fosse o tempo todo numa relação entre estudos laboratoriais e de formação do próprio médico. Quem foram os primeiros alunos daqui? A gente tem um grupo grande de alunos. Houve uma primeira turma, era uma primeira turma ainda interessante, porque ela era uma primeira turma formada por duas mulheres. A construção deste prédio onde nós estamos é com o dinheiro da Fundação Rockefeller. A Rockefeller também aparelhou as nossas bibliotecas, alguns dos laboratórios, construiu o Instituto de Higiene e ficou para o governo do estado construir o Hospital das Clínicas e então fechar esse grande projeto, digamos, inicial da Faculdade de Medicina. Esse prédio foi inaugurado em 1931. Esse prédio foi inaugurado em 1931, começou a ser construído em 1928 por um escritório que era do Ramos de Azevedo, que era um escritório bastante famoso do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, uma escola médica já bastante moderna, digamos, para aquele momento, né? Porque a gente vai encontrar aqui os corredores onde a gente tinha as salas de aula, que é onde ficam os anfiteatros, e os laboratórios onde se desenvolviam as pesquisas. Então, essa conversa entre pesquisa e ensino se deu de maneira bastante extensa e bastante profunda no momento em que esse prédio é inaugurado em 1931, mas já sem o Arnaldo. Ele morre em 1920, com 53 anos, uma morte muito repentina, porque ele se infecta numa cirurgia e ele acaba não vendo esse projeto, digamos, se concretizar, não é? Mas a partir de 1931 é aqui que a Faculdade de Medicina passa a ter todas as suas atividades. Agora, sobre a inauguração desse prédio, foi uma festa na cidade, né? Um evento. Foi, porque foi considerado um dos das maiores construções da época em 1931, sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que tem aqui duas grandes marcações. Uma primeira marcação, obviamente, que é o edifício, né? Porque ele revelava essa ideia de um avanço tecnológico médico que São Paulo estava trazendo, né? A partir da década de 30, e que seria isso muito importante para toda a história da medicina, não só de São Paulo, mas do Brasil também, né? Eu acho que esse é um primeiro dado. E um segundo dado que eu acho que é uma certa mudança também de território, né? Quer dizer, tudo acontecia na área mais central da cidade e aqui nessa área do Araçá, que era uma área mais descampada, né? Ela passa a ganhar uma importância bastante grande, né? Então os bondes começam a passar por aqui, você tem então, digamos assim, um certo olhar para o Alto do Araçá a partir da chegada da Faculdade de Medicina, que durante muito tempo era vista, inclusive das áreas mais centrais da cidade, você conseguia ver o prédio da nossa faculdade. E esse prédio é tombado? Esse prédio é tombado municipalmente e estadualmente, não é? Ele faz parte, digamos assim, do patrimônio de São Paulo e do patrimônio do Brasil. Então, toda a sua área, quando recebeu o projeto de restauro, não é? Foi pensado exatamente nesse resgate, não é? Desse patrimônio, dessas origens, para que as pessoas pudessem não apenas conhecer um tipo de arquitetura, né?
que é um tipo de arquitetura que a gente chama neoclássica, é muito peculiar, que a gente só vai encontrar nesta faculdade, né? Como também eu acho que a Faculdade de Medicina hoje dá demonstrações exemplares de como se deve cuidar do seu patrimônio, não é? Eu acho que a maneira como ela cuida do seu prédio é uma forma que todos nós podemos aprender a necessidade e a importância que se tem de cuidar de um patrimônio de uma envergadura como o da Faculdade de Medicina. Professor, quantos alunos tem a faculdade atualmente? A gente pode dividir em 3 segmentos. Alunos de graduação, aproximadamente 1.200 alunos. Alunos de pós-graduação, são 1.911 precisamente, consegui esse número hoje. E médicos residentes, que estão se especializando, que são 1.600 aproximadamente. Portanto, estamos falando de um universo de quase 6.000 alunos, aproximadamente. Isso mais os especializandos dos cursos de extensão, mas alunos regularmente matriculados são esses. Quantos anos um aluno fica aqui? O aluno fica no curso de medicina 6 anos e nos outros 4 cursos, fonoterapia, fisioterapia e terapia ocupacional, na verdade 3 cursos, ficam em média 5 anos por curso. E nos programas de residência depende da especialidade, mas o mínimo é 3 anos. Quantos cursos vocês oferecem aqui? Para a graduação, Isso. 4 cursos, medicina, fono, físio e terapia ocupacional. E é um vestibular bem concorrido. O que faz esse vestibular ser tão concorrido? Eu tenho a impressão que é um prestígio da universidade, da faculdade de medicina e também toda a estrutura que a faculdade oferece para os alunos, né? Ela tem uma tradição grande, ela oferece um corpo de docente, de professores do Hospital das Clínicas, bastante especializados, né? Já muito capacitados e treinados a ensinar alunos. Então isso é um atrativo, além do fato deles entrarem aqui num ambiente que favorece a pesquisa, a iniciação científica, o intercâmbio internacional. Também vislumbram futuramente fazer uma residência no Hospital das Clínicas, né? Então acho que tem todo um atrativo aí para o estudante que está saindo do colegial e quer ingressar na carreira da medicina. A faculdade tem essa parceria com o HC? O HC é um hospital conveniado da faculdade, mas tem a governança da Faculdade de Medicina. Então, a Faculdade de Medicina é que faz a governança administrativa e acadêmica do Hospital das Clínicas. Portanto, é o nosso hospital-escola. Então, o aluno tem essa oportunidade também interessante. Nós temos esse prédio principal, onde nós temos aqui salas de aula, laboratórios, os alunos têm atividades de treinamento, biblioteca, uma biblioteca muito atualizada, muito grande, e temos também uma área para os próprios estudantes, né, que a gente chama de porão, que é onde eles têm o centro acadêmico, todas as extensões, então eles têm um espaço enorme para eles conviverem socialmente, se organizarem lá nas suas extensões e agremiações. Na frente, depois, nós temos o Hospital das Clínicas, com seus institutos. E na cidade universitária existe, então, o Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, o IQ, Instituto de Química, e o IB, Instituto de Biologia, onde os alunos têm outras atividades, principalmente no primeiro e segundo ano. E também o hospital universitário, que eles também têm atividades lá de treinamento. Além disso, eles também vão para a região oeste de São Paulo, em UBS, onde eles têm atividades em atenção primária, bem como no Centro de Saúde Escola Butantan. Então, eles têm uma série de locais para fazer as suas atividades de treinamento, de ensino, de aulas. Então, eles têm bastante oportunidades. Estou me formando hoje, é o meu último dia agora da graduação. Acabei de fazer minha última prova e é isso aí. E o que significou estudar aqui?
A faculdade de medicina é um ambiente bem diverso, assim, tem todo tipo de pessoa, enfim, conheci muita gente legal, muita gente interessante, pessoas brilhantes. Tenho colegas, enfim, que certamente serão médicos excepcionais, eu acho que eu também vou ser um bom médico, eu espero. Estou trabalhando para isso. De todas as faculdades que, enfim, sejam opções quando a gente vai prestar medicina, essa é uma que frequentemente todo mundo quer porque ela tem renome. Você sabe que aqui você vai encontrar profissionais que estão dispostos a ensinar e tem algum reconhecimento no meio médico, enfim. Acho que estudar aqui tá um pouco mais perto de ter uma carreira interessante como médico. Valeu a pena? Foi muito trabalhoso, mas valeu a pena. Agora que eu cheguei no final, valeu a pena. Depois do intervalo, você vai conhecer os vários objetos no Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP. O Cidade Viva volta já. O Cidade Viva está de volta, hoje falando sobre a Faculdade de Medicina da USP. E agora a gente vai conhecer este espaço, o Museu Histórico. Esse museu, ele é o primeiro museu de cultura médica que nós vamos ter no nosso país. Não é? Então ele tem já essa importância histórica. Ele foi criado em 1977 por um professor daqui, que era o professor Carlos da Silva Lacaz, que fez, digamos, um primeiro movimento de trazer objetos, de fazer uma primeira montagem documental para que pudesse haver, então, uma pesquisa histórica sobre medicina, que até então a gente não tinha praticamente no nosso país, né? Então ele tem essa marcação. E depois, porque de alguma maneira o que nós temos aqui nesse museu é o próprio reflexo de uma faculdade centenária. Hoje tem 3 grandes áreas, uma área que é uma área de pesquisa, documental enorme, que a gente recebe pesquisadores de todo o país e internacionais também que vêm fazer pesquisa conosco. A gente tem uma área de exposições, que são sempre exposições temáticas, provisórias. Tem objetos antigos, na verdade nós temos objetos aqui desde o século XIV. Nós temos, de alguma maneira, objetos que vão contando como que a medicina, ela aparece nas universidades desde o período medieval, não é? A gente tem uma parte de aparelhagem, a gente tem uma parte de peças que eram utilizadas também para o ensino didático. Nós temos peças, por exemplo, do Hospital das Clínicas, quando ele foi montado, então de alguma maneira a gente conta também um pouco da história hospitalar, né? Além de peças que na verdade faziam parte de objetos dos professores. Então também um pouco essa história híbrida entre mesmo a medicina e a saúde pública e a própria faculdade de medicina, digamos, no seu andamento durante esses últimos mais de 100 anos. Gustavo é historiador e pesquisador e ele quem vai nos apresentar as peças do museu. Ele tem nas mãos um livro de 1839. A quem pertenceu esse livro? Esse livro pertenceu ao médico psiquiatra aqui da Faculdade de Medicina chamado Antônio Carlos Pacheco e Silva. Ele doa aqui para o acervo do museu e fala um pouco, né, mostra os escritos de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina na tradição grega, né, e faz parte desse rico acervo aqui do Museu Histórico. Essa é uma mesa cirúrgica de 1950, né? É o primeiro modelo de mesa cirúrgica produzida aqui no Brasil. E ela foi utilizada nos primeiros anos de funcionamento aqui do Hospital das Clínicas, né? Nós temos aqui um conjunto de peças em cera que foram produzidas aqui na faculdade entre os anos 30 e 50. Essas peças representam diversas doenças e lesões dermatológicas, né? Elas foram produzidas por um artista chamado Augusto Esteves, que foi contratado para trabalhar aqui na faculdade nesse período, justamente para produzir esse tipo de material que seriam usados como material didático para as aulas de dermatologia nesse momento, né? Nenhuma outra faculdade tem esse material tão rico, né?
Pois é, nós temos registro de algumas outras universidades que possuem conjuntos de cera, mas esse é um dos mais importantes do mundo todo, pelo volume de peças, são mais de 260 no total, e pela diversidade de doenças representadas nesse conjunto. Então, é um patrimônio mesmo aqui da faculdade, né? E por que a faculdade fez essa encomenda ao artista? Esse conjunto foi encomendado por um professor, que era o catedrático de dermatologia, que era o João de Aguiar Pupo. O Augusto Esteves já havia trabalhado por muito tempo no Instituto Butantan e produzia ali tanto desenhos em aquarela como peças em cera. Conhecendo esse trabalho do Augusto Esteves ali no Instituto Butantan, o professor João de Aguiar Pupo contratou o Augusto Esteves para produzir essas peças para auxiliar ele nas aulas de dermatologia. Esse é o documento mais antigo de todo o nosso acervo, na verdade. Ele é uma bula papal de 1346. O Papa, então, era o Clemente VI e as universidades europeias ainda eram vinculadas à Igreja Católica. Então, um documento que o Papa enviou para a Igreja de Coimbra, dizendo que iria autorizar e liberar mais verbas para a formação de novos médicos. É um documento super importante. Exatamente, até porque de 1346 é o início da peste negra, o que foi uma doença que dizimou a população europeia. Então fazia todo sentido querer formar novos médicos diante de uma epidemia tão severa como essa. Você sabe como ele veio parar aqui? É uma história interessante, porque chegou através de um aluno português, nos anos 20 aqui para o acervo da faculdade. Aí depois, quando o museu foi inaugurado, passou a fazer parte do nosso acervo. Essa farda é um item muito raro aqui no Brasil, porque ela é da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o Brasil enviou soldados, mas na Primeira Guerra, o Brasil só enviou enfermeiras e alguns médicos. Então, essa farda pertenceu a um médico chamado Benedito Montenegro, que foi um importante cirurgião aqui da faculdade, e ele foi o chefe da missão médica brasileira na Primeira Guerra Mundial. Então, a farda dele faz parte aqui do nosso acervo. Nessa cápsula tem livros, fotografias, vídeos que foram produzidos ao longo das festas em comemoração aos 100 anos da faculdade. E o interessante é que cada departamento aqui da faculdade escreveu uma carta para o futuro, como eles acreditam que a sua área vai estar dali 50 anos. Então, em 2062, a cápsula vai ser aberta e aí vamos ver o que eles acertaram, quem chegou mais próximo disso. Esse é o anel de formatura do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele se formou em 1888 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E esse anel passou a fazer parte de um certo ritual, de uma certa tradição aqui da Faculdade de Medicina, que na colação de grau dos alunos, além do juramento de Hipócrates, que faz parte de uma tradição já estabelecida na medicina, os alunos aqui da faculdade, no momento da colação de grau, colocam o anel do Arnaldo e também prestam um juramento ao fundador e primeiro diretor aqui da faculdade. Pesquisa é o carro-chefe, um dos carros-chefes daqui. Nós temos mais de 200 grupos organizados em pesquisa, que estão localizados ou dentro aqui da faculdade, nos laboratórios, ou dentro do próprio Hospital das Clínicas, em algumas áreas específicas. Então, acho que ela traz também um aspecto importante de visibilidade, de publicação, e traz também isso uma importância estratégica para a Faculdade de Medicina dentro da Universidade de São Paulo, como na área de pesquisa em saúde. Que tipo de pesquisa vocês fazem aqui? Pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa transnacional, ou seja, o que pode sair da bancada para a área clínica. Pesquisa clínica também, envolvendo testes de medicação. Estamos hoje trabalhando com uma pesquisa de vacinação de dengue, em conjunto com fundos, ofertados até por entidades do exterior. Agora, recentemente, começamos uma pesquisa conjunta aqui com o Instituto de Moléstias Tropicais, que também é da USP, mas ele é associado nosso aqui, uma pesquisa de diagnóstico para doenças tropicais. Enfim, são inúmeras pesquisas que se fazem aqui dentro da instituição. Em que ano que esses laboratórios foram criados? Eles foram idealizados em 1969, a atividade começa em 1970 e em 1972 foram definidas as temáticas dos 62 laboratórios. Eles
Criaram essas temáticas por quê? Para não ter a mesma linha de pesquisa? Exatamente. A ideia era que os esforços científicos não se concentrassem sempre na mesma temática, né? Então, que ele abrangesse as diversas áreas relacionadas à saúde, a parte de cirurgia, a parte de saúde ambiental, novos medicamentos, tratamentos, a parte da psiquiatria, né? Então, nós temos laboratórios trabalhando em infinitas áreas, né? E mesmo dentro de cada laboratório, posso dar um exemplo do laboratório de poluição, nós temos estudos relacionados à mobilidade, estudos relacionados à toxicologia pulmonar, né? Então os efeitos desses poluentes diretamente no pulmão, e temos também estudos de longo prazo com autópsia, né? Para tentar entender qual é o impacto da exposição ao longo da vida aos poluentes na cidade de São Paulo. Você trabalha com poluição? Exatamente, eu trabalho com poluição do ar, então eu estou aqui desde 2002, trabalhando aqui no laboratório, primeiro como aluna, né? Então eu comecei como doutoranda, hoje eu sou pesquisadora científica do Estado, e a minha linha de pesquisa é a parte de toxicologia desses poluentes. Como é que você trabalha? O que você já descobriu? A gente já fez uma série de estudos, né? Então, o meu primeiro trabalho foi tentar entender qual era a relação e os mecanismos envolvidos nos efeitos da poluição do ar sobre o desenvolvimento fetal, né? Então, o foco era o que estaria acontecendo no organismo da mãe que provocava um impacto no desenvolvimento do bebê. Que os estudos mostravam, os estudos em humanos mostravam que esses bebês nasciam com baixo peso. Então, assim, qual era o mecanismo? Se existiria alguma forma de intervenção para evitar que isso acontecesse, né? E o que a gente descobriu foi que a placenta, ela era impactada diretamente pelo mau funcionamento dela, comprometia o desenvolvimento do bebê. Qual que é a importância das pesquisas que saem daqui? Acho a primeira, vou falar em termos mais relacionados ao meu trabalho, né? Então seria a fundamentação de políticas públicas, né? E a gente tem os outros trabalhos, os outros laboratórios que trabalham com a parte mais de tratamento e novas técnicas que são fundamentais para avançar na questão da saúde pública. Professor, o que diferencia essa faculdade das outras? Eu tenho a impressão que é um conjunto, né? É um conjunto de fatos. Nós podemos remeter a fatos históricos, porque muitas pessoas oriundas daqui fizeram feitos extraordinários na saúde do Brasil. Podemos citar vários, né? Para não sermos injustos, né? Podemos citar alguns. Por exemplo, o primeiro transplante de coração foi o professor Zerbini, que é daqui. Enfim, a faculdade contribuiu ao longo de todos esses anos com a saúde do Brasil, com profissionais. Isso cria um histórico de crédito, de qualidade da instituição. Depois, eu acredito que é o conjunto mesmo, de hospitais, de salas, de professores muito qualificados, de uma estrutura que já vem vindo há mais de 100 anos. Então, isso vai solidificando a instituição, vai dando uma qualificação que ela é difícil de ser encontrada em outras instituições do país, mesmo que sem nenhum demérito dos outros, mas é uma instituição muito forte em várias questões aí já bem estruturadas, então isso traz uma credibilidade muito grande. Acho que tem uma conotação de um tempo que havia poucas faculdades de medicina. O estado de São Paulo tinha, na verdade, quando eu entrei na faculdade, tinha a USP aqui, tinha uma faculdade em Sorocaba, a PUC, tinha a USP de Ribeirão Preto e a Escola Paulista de Medicina, que depois virou a Unifesp, né? Então era uma medicina, nós éramos estudantes de elite aqui no estado de São Paulo, poucos médicos, né? Poucos médicos formados, que tinham uma formação muito individual, né? Porque o número era muito pequeno. Depois mudou tudo. Voltar tantos anos depois, o que traz na lembrança? Não, me traz uma lembrança com alguns pensamentos bons, outros ruins, outros neutros. Então, encontrar
colegas daquela época. A memória é edita, não é? A gente tem tendência a só lembrar das coisas boas. Mas era um tempo muito difícil aquele, né? Nos anos 60 nós estávamos na ditadura, com gente sendo presa, estudantes se desaparecendo. O Brasil era mais racista, os homens eram mais machistas do que são hoje. Tem todo um lado negro. E, ao mesmo tempo, essa geração nossa foi a geração que fez o SUS, que teve a pretensão de estender a saúde pública para todos os brasileiros. Nós que fizemos medicina antes do SUS sabemos que não era. Tinha aqueles que tinham direito ao INPS e os outros eram considerados indigentes, dependentes da caridade alheia, né? Então, acho que nós participamos dessa grande revolução da saúde no Brasil. Isso, sim, foi uma coisa importante, muito interessante. Acho que foi a maior revolução da saúde brasileira. A faculdade mudou muito, né, daquele tempo, porque a medicina mudou demais. Eu acho que ainda a Faculdade de Medicina da USP ainda consegue ser uma das melhores faculdades do país, né? Apesar de todos os pesares e das dificuldades que todo o sistema público tem enfrentado. Acho que aqui em São Paulo nós temos ainda uma ilha de excelência no sistema das escolas públicas, né? Que a Faculdade de Medicina faz parte dela. E o Cidade Viva fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se quiser sugerir algum lugar para o programa visitar, escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!